Paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este canal é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações para que você receba de primeira mão todo vídeo que subir na plataforma do YouTube. O YouTube lhe enviará uma notificação. Irmãos, o nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno com as Escrituras Sagradas, com a nossa fé cristã, com o nosso aspecto genuíno da fé cristã, para influenciar a sua vida, ter paixão pela Escritura Sagrada, irmãos, porque ela é a fonte de toda a nossa revelação. Porque sairmos, abandonarmos estes contextos destas revelações aleatórias que vêm do mundo do ocultismo, do mundo das trevas. Então, nós nos armando com a palavra de Deus, nós estamos nos armando com a verdadeira revelação. Não é dizer isso, irmão, que não creio no dom de Deus. Creio perfeitamente no dom de Deus, mas ultimamente você ouve nos cultos, muitos cultos, pregação, você vê que é outro espírito que está falando, que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, numa pregação de uma palavra, quando ele está pregando, ele se harmoniza com a palavra. Como disse o apóstolo João, examinai os espíritos, porque nem todos vêm de Deus. O nosso assunto de hoje, irmão, é o perigo do mundo virtual e as mensagens subliminares. Irmãos, primeiramente, as mensagens subliminares é qualquer estímulo ou informação exposta a um receptor de forma imperceptível, em um nível consciente, na tentativa de influenciar opiniões e decisões de processo e assimilação das mensagens subliminares é quase imperceptível. Por isso, sua atenção precisa ser redobrada, enquanto a pessoa tende a fixar sua atenção no centro da ação, sua visão periférica absorve as mensagens que estão inseridas à sua volta, sem que tenhamos consciência. Desse processo, assimilamos sem nenhuma barreira as mensagens que são armazenadas em nosso subconsciente. As mensagens subliminares estão escondidas de forma oculta. Então, aqui vai um alerta para os pais, para as mães que têm seus filhos pequenos, ou mesmo jovem, porque o mundo virtual é um mundo, irmãos, que quando um moço, uma moça está no celular ou está no computador e eles estão entrando ali no mundo virtual, aleluia, e
penetrando ali, aí vai vindo as mensagens subliminares do mundo das trevas, do mundo da perdição, e aquelas mensagens ficam armazenadas na mente da pessoa, provocando estímulo e desconstruindo a sua vida, tirando eles do mundo real, tirando da convivência das famílias, da convivência com os pais, da convivência com as mães, e coloca ele num mundo isolado, no mundo, irmão, das trevas, das ideologias, e essas mensagens vêm, provoca danos nocivos na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E tem mãe que deixa seus filhos pequeno com celular, sozinho, e não sabe o que está acontecendo, até nos desenhos animados que eles estão assistindo. E aí, irmão, os monitores virtuais, satânico e diabólico, fica interagindo com ele ali, mandando as mensagens subliminares, oculta, do mundo das trevas. E com pouco mais o seu filho, a sua criança, começa a ter problemas psiquiátricos, mentais, que são trazidos, que estão vindo do mundo das trevas, do mundo da feitiçaria. Irmãos, eu estava numa oração em Corunha, Espanha, junto com meus filhos, com a minha esposa, e estava ali na oração, Deus tomando os irmãos, e numa hora olhei e vi um menino, irmão, com o celular na mão. Ele estava assistindo um desenho animado, só que aquele desenho animado vinha, irmão, da magia negra. Ele estava assistindo aquele desenho animado, só que aquele desenho animado era uma feitiçaria vindo da magia negra. Nós tivemos que parar a oração ali e falar: irmãos, vocês não estão vendo? Essa criança está dentro do inferno da magia negra. Irmãos, e a criança ali, e os pais desconectados da realidade, e teve que desconectar aquele celular e extinguir aquele desenho animado. Então, o meu conselho aos pais, às mães, tenham muito cuidado. Isso não é só eu que falo, não. É os psicólogos, é os psiquiatras. Eles contam quadros terríveis que essas mensagens subliminares estão trazendo para a nossa juventude, para nossas crianças. Irmãos, enquanto muitos no púlpito ficam atacando a Bíblia, os seus filhos, próprios filhos de ancião, netos de ancião, netas de ancião, cooperadores, estão no mundo virtual com problemas de depressões, de ataques terríveis, enquanto o foco de muitos
é atacar a Bíblia. O próprio diabo está atacando as famílias deles. E eles não veem, irmão. Porque a guerra do mundo do ocultismo é uma guerra que o olho não vê, irmão. Que ninguém tem como perceber. Mas quem está no Espírito Santo, vemos grandes estragos no meio da família. E os anciãos se preocupam com essas coisas? Não, irmão. Eles se preocupam só em atacar a Bíblia. Enquanto eles estão atacando a Bíblia, o diabo está levando a família deles. Entendeu, irmão? Nós estamos numa guerra global. E a nossa guerra é uma guerra filosófica no mundo das ideias, em que as coisas estão entrando no meio do povo, no meio da família, no meio da mocidade, clamufadamente, e onde os valores dos nossos jovens, os valores morais, os valores cristãos estão sendo destruídos pela ideologia marxista, pela ideologia do gênero. Estão sendo desconstruídos, estão se tornando ateus dentro das escolas, dentro da universidade. Muitos conteúdos que eles estão recebendo está confrontando a sua fé, está confrontando o mundo que eles vivem, e não há palavra, e não há pregação para desarmar os nossos jovens, para desarmar as armas satânicas que vêm contra a nossa mocidade, contra os nossos jovens. É muito barulho, muita manifestação, mas pouquíssima atuação do Espírito Santo. Se concentra a maioria do culto só em barulho, promessas, profecias, que não levam a lugar nenhum. Por quê, irmãos? Porque o alimento da igreja, irmão, é unicamente a palavra de Deus que está aqui, ó, na Escritura. É essa daqui que guiou a igreja por mais de 2000 anos de história. Então, eu vou ler uma palavra para ficar para a nossa reflexão, dos pais, das mães, do que você está passando dentro do seu lar, do que estão ensinando para os vossos bebês, para vossas crianças. Estamos numa guerra global contra os espíritos de alta feitiçaria global, contra o ocultismo. Irmãos, e muitas famílias estão chorando, estão em pânico. Muitas famílias estão em pânico, estão debaixo de guerra, irmãos, e não tem uma solução. Quanto muitos estão se preocupando com o estudo bíblico, o diabo está ganhando terreno dentro das igrejas, dentro das famílias.
É isso que nós vemos quando vamos visitar a família. É isso que vemos no meio da irmandade. O povo deixando de crer na palavra. Porque, irmãos, os pregadores se concentram só em profetizar. As profecias são a mesma coisa. Parece até uma gravação. É uma gravação. O que um prega no culto, o outro prega no outro culto. Entendeu? Prega sem palavra. Mas a pregação é a mesma. É a pregação da prosperidade da Igreja Universal. Entendeu? É um conteúdo gravado ali nos cultos. Enquanto isso, o inimigo está fazendo festa nos bastidores e está levando muitas almas, irmãos. Muitas almas estão sendo levadas. Porque os pregadores, irmãos, eles só concentram em fazer promessa, em si ser glorificado como estrela, entendeu? E a própria família deles estão descrendo até nos que eles pregam. É multidão muito grande, abandonando a congregação e indo para as outras igrejas. Mas eles não despertam. Continua o problema deles maior é que não quer que a Irmandade se envolva com a Bíblia. Né, irmão? Mas para os pais que me assistirem aqui, dobre a sua atenção para os seus pequeninos, para a sua família. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque a guerra, ela está numa esfera global, satânica. Veja o que o apóstolo Paulo deixa para nós aqui, ó. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 17. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, pois, firme, cingindo vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está um conjunto de armas espirituais
para nos armar contra este mundo tenebroso, contra os túneis do ocultismo. Irmãos, que estão sendo enviados para as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, e as mensagens subliminares, elas são ocultas, irmãos, e elas vão ser armazenadas aonde? No subconsciente. E dentro do subconsciente, ela vai gerar um trabalho de destruição. E esse trabalho tem levado muitos jovens a ficar dentro de um quarto escuro, com porta fechada, só eles, sozinhos, e os pais dormindo, e as mães dormindo, enquanto seu filho está dentro do inferno, está consultando os espíritos das trevas. Você está achando que está tudo normal, irmão. E é uma guerra terrível e extremamente diabólica. Ontem nós estávamos numa visita em que o irmão fazia muita semana que não dormia. Irmãos, fomos lá pela autoridade de Deus expulsar aquele espírito maligno, coisas terríveis estavam acontecendo. Então, irmão, o povo está dormindo. Está dormindo. Nós vemos a mente da maioria dos anciãos que está na frente das igrejas. A mente bem pequenininha, irmão. Bem pequenininha. Não vê nada. Não vê nada o que está acontecendo nos bastidores da igreja. Ele, contato dele com a igreja, só hora e meia. E o contato da igreja com a internet, com o mundo virtual, muitas vezes 8 horas, 10 horas, né? E a comida já não é uma comida que dá crescimento, é uma comida para menino, para criança, né? Distribuindo pipoca para o povo. Entendeu, irmão? E as coisas estão tomando outro caminho, outra esfera, e não estão vendo a grande guerra, a grande opressão que está nas famílias. Então, irmão, está aqui a receita. As armas que o apóstolo Paulo cita aqui é a armadura de Deus. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os seres do mundo tenebroso. Estamos aqui para divertir, para tocar a trombeta, porque também passamos por guerra terrível, mais de 30 anos sofrendo, sendo perseguido, mas o Senhor nos deu uma roupagem nova para essa guerra, nos empoderou com o poder do Evangelho, que tudo que fizeram para tentar me barrar, o Senhor frustrou o plano de todos. E estou aqui para dizer, compensa
sofrer, irmão. Compensa perseverar e ir ao teu fim. Esta é a minha abordagem aqui. Pais e mãe, veja o que estão ensinando para o teu filho. Seu filho está diante de professores marxistas, que a função dele é desconstruir Cristo da família, da cabeça do teu filho, da cabeça da tua filha. Então, nós estamos numa guerra, é no campo da ideia, é no campo da filosofia. E nessa guerra só vence quem tem Deus, só vence quem tem essa daqui, palavra viva e pura de Deus, que foi essa palavra que desconstruiu a obra do diabo por mais de 2000 anos de história. É dentro dela que nós temos um conhecimento pleno, puro, genuíno, para destruir as armadilhas de Satanás. É uma guerra extremamente dos poderes das trevas que a igreja está enfrentando, que a mocidade está enfrentando, que as crianças estão enfrentando. Acorde, desperte, fica firme, defenda o seu território, não com grito, não com ira. Seja um pai sábio, uma mãe sábia, saiba conquistar o seu filho, saiba conquistar a sua filha, que é adolescente. Entenda o tempo dela. O tempo dela não é o seu tempo. Não queira que ela seja como você, porque o seu tempo foi outro, irmão. O tempo dela é um tempo extremamente, totalmente diferente do seu. O tempo dos nossos jovens, da nossa mocidade, irmãos, é um tempo muito perigoso. É um tempo que os nossos jovens têm muitas perguntas na cabeça e não tem ninguém para dialogar com eles, não tem ninguém para conversar com eles, para abraçar eles, para ouvir eles, para ouvir eles desabafar. Tem muitas coisas que eles não desabafam com o pai, porque tem medo da represália. Então vai desabafar com os amigos. Irmão, pai e mãe, seja amigo do teu filho. Não deixe o diabo levar ele. Lute pela família que Deus te deu. Você é responsável pela tua família. Viu, pai? Viu, mãe? Deus te deu uma missão de cuidar da tua prole, de cuidar dos teus pequenos, conviver com ele, dialogar com ele, mudar o foco dele, trazer o foco dele, traz eles para Cristo, para Deus, mostra quem é Deus para ele, porque muitos não têm uma noção de quem é Deus. Quem é o Deus das Escrituras, irmão? E muita coisa está sendo destruída. Enquanto muitos do ministério estão preocupados com muita coisa, o inferno está investindo 100% nas redes sociais, nos grupos ocultos, nos grupos fechados de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, grupos que estão disseminando uma nova cultura dentro deles, dentro dos nossos jovens, na mente
das nossas crianças. Nós estamos diante do mundo totalmente revolucionado pela escultura e pelo poder satânico que está entrando com toda a força. E eles estão fazendo muito investimento. Enquanto muitos estão dormindo, o diabo está destruindo Deus de muitas mentes e muitos corações. Essa parte que Deus pôs para vir aqui para falar para todos. Fica com Deus.